Quando a gente está falando de masculinidade tóxica, ela não quer dizer necessariamente que a masculinidade seja uma coisa errada. Uma tentativa de buscar esse natural, essa natureza perdida dos homens, esse lugar na sociedade que é o do patriarca, que é o do provedor, que é essa virilidade, essa força, Zeus, etc. E se fizer sentido para alguns e for funcional para alguns? O ser provedor, o ser dominante. Hoje, no Brasil, mais de 40% dos lares são chefiados por mulheres. Isso quer dizer, no mínimo, que tem 43% dos homens que estão se sentindo menos homens, porque eles foram ensinados a serem que ser provedor era coisa de homem. Mas não aceitamos a proibição ideológica de sermos viris. A gente tem que quebrar essa roda. Oi, gente, estamos aqui hoje com mais um Vai Dar o que Falar, com mais um assunto que é pelo menos controverso, eu acho que ele é bem mais do que isso, masculinidade tóxica. Muita gente acha que esse termo não é apropriado. Eu só queria deixar uma coisinha clara antes de começar, que é o seguinte: não se trata de um programa que vai passar pano no machismo, tá? Estamos combinados assim? O resto tá valendo. E é por isso que eu queria começar com uma pergunta. Na verdade, deixa eu apresentar vocês antes, que é mais razoável. Ali naquela ponta está o Ismael dos Anjos, que é jornalista, coordenador do documentário O Silêncio dos Homens. Do lado dele está a Isabela Venturosa, que é doutoranda em antropologia. O Ricardo Silvestre. Aqui do meu lado está o Ed Castro, que é youtuber, tem um canal lá, que é o Manual do Homem Moderno. Aqui do meu lado está o Rafael Serradura, que é arquiteto. O Anderson Silva, que é pastor e é justamente o criador dessa confraria, que é a machonaria. Começar com uma pergunta geral, que é a seguinte: qual é a diferença, para a gente deixar bem claro qual é o tema dessa conversa, qual é a diferença entre masculinidade tóxica, ou qualquer que seja o nome que vocês queiram dar a isso, de machismo, como a gente o conhece? Eu diferencio os dois, dizendo que masculinidade tóxica são uma série de comportamentos nocivos que os homens têm. Nocivos a ele ou ao Não outro? só a ele, mas também a quem está ao redor. Eu acho particularmente o nome masculinidade tóxica muito preciso. Descreve um comportamento que afeta quem está ao redor, algo tóxico mesmo. No entanto, eu sou um desses que é, às vezes, crítico ao termo, porque eu acho que ele não dá conta de tudo. Então eu acho que, embora ele seja muito preciso para descrever isso, ele é péssimo para chamar um homem a refletir sobre os comportamentos tóxicos dele, ou chamar para uma conversa e tentar mudar isso. Então eu gosto mais de usar masculinidades no plural para fazer caber outras masculinidades aí dentro. E machismo, para dar a diferença, eu acho que é uma crença, é uma ideologia, uma crença em superioridade do homem em relação à mulher. Então são coisas diferentes, os comportamentos que a gente tem e uma crença ideológica que perpassa a sociedade. A gente dá uma olhada no outro extremo, do mesmo espectro, né? A gente tem discutido sociologicamente sobre as masculinidades e a tóxica, por exemplo, mas do outro lado há um paralelo do mesmo problema, que é o que a gente chama de homem omissor. Então você desconstruiu ele totalmente. Aí você tem dois espectros, né? Você tem o machista clássico e você tem o cara totalmente impotente na sua produção, seja ela pessoal, familiar, moral, sociológica. E o que a gente está discutindo para construir é a coluna do meio. Então nem um extremo, nem outro extremo. Quando a gente está falando de masculinidade tóxica, ela não quer dizer necessariamente que a masculinidade seja uma coisa errada. Sim. Eu vejo uma confusão muito grande na internet, principalmente quem defende o outro lado da masculinidade tóxica, dizendo que existe um movimento de emasculização do homem, de querer tornar o homem menos homem, de querer subverter alguns valores. Eu, principalmente, quando estou falando de masculinidade tóxica, eu estou falando muito mais de comportamento de risco. Eu estou falando muito mais de como a gente, por ser homem, às vezes a gente acha que a gente precisa preencher uma série de pré-requisitos e coloca a nossa vida em risco por causa disso. Tipo o quê? Vamos para a prática. Cara, a primeira associação que a gente consegue trazer a isso é a violência. Se você olhar, hoje no Brasil os homens morrem muito mais por casos de violência do que as mulheres. Os homens matam mais, morrem mais. Se olhar para as prisões brasileiras hoje, os homens são maioria. Se você olhar em acidentes de carro,
em casos de alcoolismo, em abuso de drogas. Tentativa de suicídio. Tentativas de suicídio. Existe um número muito grande de homens que são abusados sexualmente, por exemplo. Existem muitas pessoas. Sei lá, vamos pensar, talvez o seu pai tenha sido abusado e é isso, você não sabe. Ele não conta, né? Exatamente, ele nunca contou pra ninguém. Tem uma estatística sobre isso, né? Homens Demoram demoram mais de 20 anos para poder Exato. falar sobre abuso. sobre um abuso, né? Porque ele tem muito medo de ser julgado, na verdade, né? Tipo, ai, eu não vou expor essa minha fragilidade, dizer que eu fui abusado sexualmente pra não rirem de mim, sei lá. Não precisa nem ser só sobre abuso, né? O nome do Silêncio dos Homens do documentário e da pesquisa, né? Das duas pesquisas, a gente está falando desse silêncio emocional. A gente muitas vezes não tem habilidade sequer para nomear os sentimentos. O sentimento mais autorizado para o masculino normalmente é a raiva. Se a gente está frustrado, a gente pode ter raiva. Se a gente está com medo, raiva é um sentimento ok. Se a gente está... Tudo pode... Ansioso A gente é raiva. responde com raiva. A gente não sabe diferenciar o que é medo de frustração, do que é ansiedade, por exemplo. Existe uma série de fatores que levam a isso. Então você tem desde o isolamento do homem, até mesmo a falta de capacidade de lidar com seus próprios sentimentos, lidar com a sociedade, lidar com a sua família. E eu acho sempre muito importante de falar nisso, porque existem sim atributos positivos na masculinidade. Existem uma série de atributos positivos que a gente associa a homens, que também são positivos, do mesmo jeito que existem uma série de atributos positivos na figura da mulher, que eu acho que os homens deveriam adotar mais para eles também. Então acho que é sempre uma coisa legal de falar, porque eu sempre que vejo já o ponto que dá muita treta na conversa. Fala. Eu acho que é interessante, para complementar um pouco isso, pensar que se esses elementos positivos no homem são elementos de homem ou do masculino, ou se são elementos de pessoas. Que eu acho que muitas vezes quando a gente constrói esse binarismo, a gente peca um pouco por isso. A gente está buscando uma masculinidade saudável, mas masculinidade saudável tem a ver com reafirmar uma masculinidade? Na verdade, não. E esses elementos femininos, o que é um elemento feminino, né? É ser sensível. Nem toda mulher é sensível. Você tem muitos estudos sobre isso e tem um que é amplamente aceito na academia até hoje, que foi feito lá nos anos 60, que é a expectativa de papel social para homens, para mulheres e adjetivos neutros que podem definir qualquer pessoa. E é claro que os adjetivos associados, esperados socialmente de homens, são a ambição, um pouco de agressividade, fortaleza, baixa sensibilidade, capacidade de liderança, não fragilidade. E os associados à mulher são sensibilidade, natureza frágil, falar baixo, falar pouco, ter facilidade para administrar crianças. E aí você constrói papéis e expectativas sociais que impedem um de se adequar aos adjetivos que são esperados do outro. Circular, né? Com Circular, liberdade. exatamente. Poder ser quem você é, independentemente da expectativa social. Então, é muito interessante essa coisa de expectativa de papel social. E sim, é uma das coisas que é tóxica de maneira geral para qualquer pessoa. Queria saber, papel social é o que vocês falam quando vocês se reúnem na confraria da machonaria? Se fizer sentido para alguns e for funcional para alguns. O ser provedor, o ser dominante... Problema nenhum. Então, assim, é problema Mas se esses uns cada não um. impingirem isso aos outros, eu acho que a questão está aí. Ninguém vai englobar todo mundo. Por exemplo, eu vou defender a resgate de masculinidade clássica. Porque o homem pode ser homem, o homem pode ser viril, o homem pode ser provedor, o homem pode ser protetor. Na nossa experiência, as mulheres querem, ela não quer o outro extremo lá, né, do desconstruído, que também não sabe para onde vai. Alguém me ajuda, esqueceram de mim 4, entendeu? E produzimos os resultados sociais que a gente, a partir deles, quer provar socialmente que a gente não pode ser condenado nem de masculinidade tóxica e nem de machismo. Então as pessoas até discordam e acham que a gente está querendo resgatar somente primitividades, né? A vida dos homens é mais governada por expectativas com relação ao papel que devem desempenhar quanto à vida das mulheres. A gente acha que as mulheres que estão, ai meu Deus, quais são os papéis, o que fazer? Isso é tão poderoso que cronologicamente a função doméstica não é de Eva, é de Adão. Deus criou Eva para ajudar o que Adão já estava fazendo. Então, penso eu, que se eu sou homem, eu entendo que existem funções que são familiares, e não de homem nem de mulher. Cuidar de filho não é coisa de mulher, é coisa de família.
Cuidar da casa não é coisa de mulher, é coisa de quem mora na casa. E eu já fiz o teste, lavar a louça não causa impotência e o Bilal não cai não, irmão. Tem um conceito chamado a caixa do homem, que tem muita coisa ali dentro, tem... Perfeitíssimo. São comportamentos esperados do homem. Pra gente estar dentro, conseguir a carteirinha de macho, você tem que cumprir aquilo ali. Então você tem que ser sexualmente impositivo, sempre pronto, não levar desaforo para casa, ser corajoso, ser forte fisicamente, estar sempre sexualmente disponível. Ser protetivo. Ser protetor. Só que tem uma coisa, ninguém consegue ser isso o tempo todo. Embora a gente continue perseguindo isso o tempo todo. Se a gente não levasse desaforo para casa e fosse corajoso o tempo todo, todos aqui estaríamos mortos. Sim. Então a gente não tem como ser isso o tempo todo, mas a gente tenta. E nesse meio a gente causa um monte de dores pra gente e pra quem tá ao redor. A gente quebra essa narrativa com a consequência social daquilo que nós produzimos. Então, nosso primeiro encontro, 192 homens, foi em junho de 2019, e eles doaram R$500 mil e a gente comprou um terreno onde a gente está construindo um abrigo, um refúgio para mulheres vítimas de violência. O que para mim é difícil é pensar nesse lugar de tutela, como se fosse um direito de vocês exercer essa proteção. Essas mulheres precisam ser protegidas porque elas são frágeis ou porque elas estão fragilizadas. Esse lugar de tutela, nós, homens, talvez sábios, me preocupa, porque vira um lugar que mantém uma certa hierarquização. Não, assim, como eu estou dizendo que a gente progride na nossa análise e refazer o nosso comportamento, daqui a 2 anos talvez a gente já mudou. Mas hoje não, cara. Hoje é assim, ó. Band-aid não cura câncer. Hoje o câncer é muito grande. Então a gente não está se colocando como os heróis da mulher. Mulheres bem colocadas, mulheres que são policiais. Eu falei, se você tem uma pistola na cintura e você está com medo, e uma garota de 15 anos de uma comunidade pobre. Então, assim, a gente não está comprando a prerrogativa de herói, mas a gente está comprando a prerrogativa de paternidade, que ele também se vê. Caramba, você é meu irmão mais velho, cara, você está me ajudando como um pai. Então, a gente está entrando naquilo que a nossa religião manda. É uma responsabilização. Os órfãos e as viúvas. Quem é o órfão? Quem não tem pai. Quem é a viúva? O que não tem marido. Então, em nome da fé, poeticamente, a gente quer se posicionar como o irmão, como o pai de quem não tem pai, como o marido de quem não tem marido. Então as pessoas olham e acham que eu estou produzindo masculinidade para perpetuar violências. Não, eu estou construindo masculinidade para confrontá-las. E é uma linha tênue, né? E a definição de que qualquer resgate primitivo, de destino biológico para homem e para mulher, se a gente pode colocar dessa maneira, vai ser crivada de masculinidade tóxica. Eu acho que quando você põe no campo da natureza, você vai, de alguma forma, prescrever uma forma que todos têm que ser. E, na realidade, o que a gente tem é uma pluralidade de expressões. Então, a gente vai negociar com essa natureza de diversas formas. Ninguém vai ser igual a ninguém. Nenhum homem vai ser igual a outro homem. E, da mesma forma, a gente vai ser muito parecido uns com os outros, homens ou mulheres. Então, jogar num lance para a natureza, naturalmente, o que é inato? O que é inato? Por que as mulheres se depilam e os caras não? Por quê? Muito do que a gente tem a ver com questões culturais. E aí, eu acho que é interessante ver quando essas conversas sobre masculinidade surgem, porque é uma tentativa de buscar esse natural, essa natureza perdida dos homens, esse lugar na sociedade que é o do patriarca, que é o do provedor, que é essa virilidade, essa força, Zeus e etc. E o patriarcado é uma figura histórica, né? Circunscrita na história, onde tinha o poder do patriarca. Agora, o patriarca, hoje em dia, muitas famílias são chefiadas por mulheres. O patriarca fica numa fantasia aí que ainda orienta a gente, mas de fato não é mais essa questão de ter o patriarca na casa dando a última palavra. E a gente tem uma mudança no mundo que você vai pensar, as mulheres ampliaram os seus papéis. A gente não é mais só mãe, só esposa, que era o papel histórico quando havia o patriarca, digamos. A gente é muitas coisas. Só que um dos problemas que a gente vê aparecendo agora nisso é os homens não ampliaram os seus papéis. As mulheres foram para a rua, mas os homens não voltaram para casa. O homem é o provedor? E quando a mulher é provedora, esse papel, ela está distorcendo o papel social dela? Não cremos assim. Uma das nossas falas
dentro do nosso grupo é que a mulher não é propriedade doméstica do homem. Ela não é inferior a ele quanto aos papéis. Se não fosse a minha mãe, eu já era. Se a minha mãe não fosse a provedora do lar, quando meu pai abandonou o nosso lar, que a minha mãe teve que tomar uma decisão, eu não tinha sido, eu não estava aqui hoje conversando com você. Então agarra esse momento dela ter ido para fora e exercido esse papel, não somente financeiro, mas emocional, nós não estaríamos aqui hoje. Então a gente chegou no mesmo lugar. A convenção social do patriarcado e o homem é o chefe do lar e da família e ele é o provedor, não existe, não é disso que a gente está falando. E não é isso que você defende. Em relação ao homem ser o provedor? Exatamente. Eu acredito que ele deveria sim ser o provedor e trazer a base, não se anulando. Se a mulher teve um desempenho maior e ela está tendo, ela não tem que ser desmerecida no ambiente machista, mas o homem tem que saber do papel dele, sendo que os homens... E o papel dele não pode ser educador e ficar em casa com os filhos? Acredito que sim, depende muito da sua história, não é negativo. Mas na minha visão, naquilo que eu acredito, ele cumprindo o papel de estar junto com os filhos, educando, também, trabalhando fora, sendo provedor, também traz uma estrutura para a mulher. No documentário a gente tem um levantamento, teve a pesquisa quantitativa, a gente entrevistou 47 mil pessoas no Brasil, 71% dos homens dizem que foram ensinados a serem provedores. Hoje no Brasil, mais de 40% dos lares são chefiados por mulheres. Isso quer dizer, no mínimo, que tem 43% dos homens que estão se sentindo menos homens, porque eles foram ensinados a que ser provedor era coisa de homem. Então, nesse sentido, tem uma dor ali que a masculinidade é construída a partir de muitos nãos. Que o cara, ser homem é não ser gay, ser homem é não ter fragilidade, ser homem é não ser vulnerável, numa masculinidade clássica. Quando tira o provedor também, o cara se sente menos homem, ele vai se sentir frustrado na sua identidade e ele vai recorrer a maneiras de tentar assegurar isso. A gente estava falando um pouco mais cedo que muitos homens usam violência como linguagem. O cara não consegue resolver numa conversa, ele não aprendeu, ele não viu isso. Mas ele viu durante muito tempo que bater numa mulher era ok, que não acontecia nada, que o pai dele fez, que o avô fez, que o tio fez. Então, se ele não aprender que existem outras maneiras de resolver conflito, falando, reimaginando o papel dele no lar. Nossa, minha mulher ganha muito mais do que eu. Eu posso ser o principal cuidador dos meus filhos. E isso não vai me deixar ser menos homem. A gente tem um problema que vai desembocar sempre em violência. Resgatar a masculinidade daquele que ouve, daquele que aceita a crítica construtiva, aquele que sabe não estar numa bolha. Quando a gente pega as águias, né? Como se aprende a voar? Então a mãe, o pai, você joga aquele filhote, ele tem que aprender, ele tem que entender que ele não vive numa bolha. Então você tem parte de informação. Então isso a gente tem trabalhado muito, ouvir. Ouvir é muito importante. Mas olha, o mesmo exemplo que você citou da águia, eu posso citar para um lado ruim. A gente estava falando de mamãe educou o bebê para ser o centro do mundo. Na verdade, cultura clássica latina, basicamente. Você educa o garoto para ir para fora, é da porta de casa para fora. Então, ele tem que ser bem-sucedido, ele tem que saber lutar, ele tem que saber compor para fazer times a seu favor, ele tem que não ser vulnerável, ou pelo menos não demonstrar vulnerabilidade, porque ele tem que conquistar. A menina é da porta da cozinha para dentro para ver se alguém precisa de café na sala. Ou seja, se você simplesmente chutá-los do ninho para eles terem que aprender a voar sozinhos, você está gerando homens que nunca vão conseguir olhar para dentro e dizer, mas eu tenho dúvida, mas eu estou frágil, mas eu estou deprimido, porque não é um papel social aceito dele. E é muito difícil também. Nesse sentido, eu imagino que talvez seja uma das coisas mais urgentes entre os homens, a gente se reunir para ter referências positivas e saudáveis de masculinidade que a gente consegue exercer. Quando a gente descobre que um cara não é menos homem porque ele está cuidando dos filhos, a gente descobre que a gente dá conta de fazer isso também. Quando a gente descobre que um cara não é menos homem porque ele não é o provedor da casa, num contexto de quase 13 milhões de desempregados, a gente descobre que tudo bem, não é só a gente. O que nós temos lá em casa? Nós temos o dia do papai, o dia da mamãe, no qual eu cuido da casa, preparo o café, vou com os meus filhos, ajudo os meus filhos para ensinar literalmente o papel de servir. Então, o que eu deveria fazer? Servir. Então, eu sirvo um café da manhã, eu lavo a roupa, eu ensino os meus filhos, eu sento e dou e faço a parte da escola, é o equilíbrio. O que a gente está discutindo aqui são homens que não acharam esse ponto de equilíbrio e que, por causa disso, sofrem e fazem outros sofrerem também. Concordo plenamente. E quando você vem de um modelo pronto e a pessoa não se adapta naquele modelo que está pronto, ela sofre.
Então, enquanto você vende que a família ideal é o papai, a mamãe, filhinhos, e que o papai tem que ser provedor e a mamãe tem que ser inteligente o suficiente para administrar a casa inteira, você está vendendo um papel e nem todo mundo se encaixa nele. Eu, por exemplo, jamais me encaixaria. E eu me acho uma mulher bastante equilibrada e tal. Eu não estou sofrendo com isso, eu não virei uma pessoa tóxica, entendeu? Deixa Ou ele pelo falar, menos fala. acho que não, né? Sim, fala, eu quero Só fazer que- uma contribuição sobre tudo. Por favor. Falei pouquíssimo agora. Não há uma definição sobre o que é ser homem hoje em dia. A gente está em constante processo de construção, na verdade, né? Não é nem só de desconstrução, mas também de construção, principalmente. Então a ideia é virar o homem ao avesso mesmo. Tipo, é deixar de lado tudo que a gente já conhece sobre homem e começar de novo. Tipo, não, vamos começar do jeito certo. O que eu faço hoje em dia que não é tão adequado, que eu posso mudar? Eu acho que é justamente essa a ideia. É virar o homem do avesso. Se a gente não começa a discutir isso, se a gente não começa a resolver isso também do outro lado, se a gente não começa a achar pontos de aliança, pontos de discussão que nem o Memo é, a gente continua ainda perpetuando um ciclo de violência, porque quem está matando, quem está na ponta do gatilho, não é a mulher. Sim, é um homem. É um homem, inclusive, porque... Quem tá na ponta do por- gatilho é a mulher. Na verdade, quem tá na É, ponta quem da tá- arma. É a mulher que tá com o gatilho na mão. Quem tá... está quem tá com o gatilho na apertando mão, o gatilho, exatamente, Uma das não é a mulher. Uma das Fala. coisas que você comentou é interessante, porque o que a gente trabalha muito é o ouvir. O homem hoje ele deixou de ouvir no sentido de você se esvaziar para aprender com o outro. Então, quando eu estou numa posição de superioridade, eu não estou aberto para ouvir o outro. Então, uma das coisas que a gente vai falando na Conferência dos Homens é: você está aberto a se esvaziar da tua história, das tuas experiências negativas, para entender que aquilo existe um outro caminho, existem vários caminhos. Esses grupos de conversa entre homens, tanto os reflexivos por questões penais quanto esses que são voluntários, eu acho que eles têm um papel muito grande de colocar homens para conversarem entre si sobre coisas que homens não conversam normalmente. Então, tanto é que quando eu faço mediação, palestras, outras coisas, eu sempre deixo como para casa vai para o seu grupo de amigos e faça uma pergunta que você nunca fez para o seu amigo. É muito comum que o cara conheça alguém há 20 anos e não sabe se ele está numa crise no casamento, se está numa crise familiar, se os pais estão juntos, se não está, se a pessoa está com dívida, se não está. A gente não conversa sobre nada, a gente tem um ideal do outro e a gente persegue esse ideal fantasioso. Isso serve tanto para amigos como para pai. Por exemplo, um dos dados mais marcantes da pesquisa bebe nisso que é, bom, além de ser um país sem pai, né, com 5,5 milhões de brasileiros sem o nome do pai na certidão, a gente também tem um quê dos pais ausentes e a gente tem um lugar que é 6 a cada 10 homens dizem que olham para o pai como principal referência de masculinidade. Nossa. Legal. Só que só 1 a cada 10 já conversou sobre o que é ser homem com o pai. Quer dizer que tem 5 a cada 10 que estão mirando na imagem do pai. Sim. No que eles acham que o pai é, no que eles acham que o pai conseguiu e não sabem pelo que o pai passou, se o pai errou, se o pai tem falhas. A gente vai construir uma estátua de super-herói ou super-vilão do nosso pai, para só depois, com 20, 30, 40 anos, se der sorte, aprender que não era bem assim e que a gente pode ser de outro jeito. A gente vive num país que não tem pai. E eu não estou falando só do pai que faz e some. Eu tive um pai que estava em casa, tive um pai que pagou conta, tive um pai que fazia os concertos da casa. Mas eu nunca fui íntimo do meu pai. Eu nunca pude conversar coisas com meu pai. Eu dei uma palestra esses dias que eu dei um exemplo muito idiota de como era a relação minha com meu pai. Meu pai nunca me ensinou a fazer a barba. Eu fazia a barba escondido na minha casa. Eu escondido, pegava a gilete, pegava a lâmina de barbear. Eu fazia a minha barba escondida e eu guardava porque eu tinha vergonha de perguntar pro meu pai. E durante muito tempo, essa foi uma frustração minha de que eu não posso perguntar pro meu pai, vai falar que eu sou viado. Você não sabe fazer a barba? Ou que eu sou um idiota. E que eu sou idiota. Não, e eu preciso, desculpa usar esse termo, Vai nessa. porque é uma coisa que durante muito tempo da minha vida eu tinha medo de ser viado. Porque é uma coisa que botam pra gente. Você tem que ter medo. Tem que ter medo de ser gay. Tem que ter medo de ser mulher. Você não pode ser. E eu vivi com esse medo. Meu pai é um cara ótimo. Meu pai é um cara incrível. Um coração gigante. Só que ele foi criado nessa roda. Claro. É uma roda que esmaga. É uma roda que perpetua. E eu virei meu pai e falei assim, mas eu queria que você tivesse me ensinado. Pô, como eu queria que você tivesse me ensinado. Quantas coisas eu não queria que você tivesse sentado e falado comigo e conversado comigo para eu não ter que aprender sozinho, para eu não ter que aprender com a raiva, para eu não ter que aprender com dor. Isso.
Eu vivi em dor, em sofrimento, em quebrar a cara, porque a gente que é homem, que a gente não pode conversar, que a gente não pode se expressar, a gente aprende tudo na dor. É isso. Hoje, quando eu faço um conteúdo no canal, quando eu converso com os jovens, os caras vêm falar, tipo, você é um pai, você é um irmão mais velho, e eu vejo isso como uma responsabilidade, porque a gente tem que quebrar essa roda. Então, nesse lugar, as rodas de conversa e espaços seguros de conversa têm um potencial transformador muito, muito grande, porque o cara aprende a não conversar, aprende a não se cuidar, confunde proteger com cuidado. É super engraçado quando o homem fala de cuidado, ele fala, eu protejo alguém, eu protejo a minha família, isso não vai acontecer na minha casa. Mas não sabe o que é cuidar de si, não sabe o que é cuidar do outro, não sabe o que é cuidar do ambiente ao redor. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está numa fase que a gente está reconhecendo o problema, ou deveria estar reconhecendo o problema, e tentando engatinhar maneiras de solucioná-lo. É o caminho. Você falou, achei fantástico o trabalho que vocês fazem, porque eu fui cuidado no ninho de conversas. Eu pego aquilo que faz sentido para mim e falo, isso é legal. E eu pego aquilo que eu não tive de vivência em casa e eu trago para cá. Então essas, a gente chama de células, né? Mas você tem esse trabalho e você vai multiplicando, até porque o meu modelo não é o melhor modelo, mas funcionou comigo. Agora, como vai funcionar para você? Por isso que eu falo muito do esvaziar. Então, se eu for para uma roda de conversa não esvaziado daquilo que eu acredito, eu nunca vou ser um elemento neutro e um elemento de transformação para ajudar você a você buscar o seu caminho. Mas eu tenho medo desse esvaziar, porque esse esvaziar pode ser também apagar e esquecer. Quando eu falo, por exemplo, de responsabilização, eu acho que não dá para esvaziar o que a gente é, o que a gente aprendeu, o que a gente vê no mundo. Dá para a gente decidir o que a gente vai fazer a partir daí. Como eu vou usar isso. Então, nesse significar, sentido, seria a palavra. Mas esvaziando, eu digo de não estar armado. Tipo assim, olha, o meu jeito é o melhor, a situação. Então, você está esvaziado e você está aberto a você receber um novo conteúdo e você filtrar. É nesse sentido do esvaziar. Entendi. Se eu não fosse alguém vazio de mim mesmo, tentando buscar, eu não estaria aqui. Não é uma questão clichê, mas eu estou aprendendo com cada um de vocês. Ou seja, o que eu estou extraindo de bom que vai agregar na minha vida. Eu só consigo receber isso quando eu estou vazio de mim, daquilo que eu acredito, senão eu vou ser alguém tóxico. Então, se existe tóxico, existe a desintoxicação. Então, essa roda de conversa, sentar com você, levar você para almoçar na minha casa, ou você lá no escritório, eu estou me desintoxicando, porque eu estou tendo uma outra visão. Eu estou pegando o seu óculos, a sua lente, olhando para algo que eu não tenho autoridade para olhar, porque a tua história de vida te levou para uma outra realidade. Eu tenho certeza que essa roda, essa conversa, ela que traz a desintoxicação. E a gente arrepia os assuntos que não foram falados, entendeu? De levar o cara ao ápice do constrangimento, ele enxergar, eu falei, esse aqui somos nós, isso aqui são os nossos crimes. Então vocês partem de um comportamento... Tipo, existe um comportamento masculino tóxico. Sim, vocês estão partindo desse ponto também. Sim. Mas não aceitamos a proibição ideológica de sermos viris. Eu acho que é muito importante a gente sempre se reconhecer como machista, reconhecer que isso é um padrão danoso, que é histórico, e tá tudo bem ser machista, porém não está tudo bem continuar sendo machista, né? E aí existem várias formas de desconstruir isso no dia a dia. E aí, às vezes, a gente, por mais desconstruído que seja, se coloca num pedestal que não é seu. Né? E a gente quer impor muitas coisas que acabam sendo completamente machistas. E a gente pratica muitos atos dessa forma no dia a dia. Então, tem uma coisa, por exemplo, que me incomoda muito, que eu ouço de homens no dia a dia, que é quando falam, tipo, minha mulher. Estou casado e a minha mulher não sei o quê. Tipo, cara, ela não é sua, teoricamente, né? E aí a mulher, ela não se refere ao homem como meu homem, é meu marido, né? Tipo, então, a gente pratica muitos atos machistas no dia a dia que a gente não percebe. Daí a gente acha que a gente tá arrasando ali, tá incrível, sou super desconstruído, não sei o quê. E a gente faz essas coisas no dia a dia. Quando ela fala meu homem? Ela nunca fala meu homem. Você sabe que tem uma... Não costumamos falar. Não precisa Mas pra tem uma linha que adota isso. Tem uma linha do feminismo que acha que falar meu homem é uma... É o oposto. Empoderamento. É uma maneira de Mas a gente não quer a inversão, né? A questão é que o feminismo não é uma inversão. Eu acredito que a gente muda o comportamento do homem nisso, quando a gente começa a quebrar a roda, quando a gente senta com um filho, quando a gente tem um filho e uma filha, e a gente trata igual. Quando a gente não vê a menina caindo e a gente abraça, e quando o menino cai, a gente fala, não chora. A gente quebra a roda quando a gente dá um modelo em casa, quando a gente ensina que esse amor vem do lar. Eu tenho um grande exemplo de um amigo meu, professor de Muay Thai, algo gigante, grandão. E ele fala que a filha dele mudou a vida dele. Porque ele era o cara que era? O cara da luta.
a vida inteira foi sentar porrada na rua, sentar porrada no ringue, ser o cara durão, ser o cara grossão. E quando ele teve a filha dele um dia virou pra ele e falou assim, papai, quero brincar de boneca. E aí vai fazer o quê, né? E ele falou, cara, eu brinquei com minha filha de boneca e eu chorei. E minha filha me maquiou e eu chorei, porque minha vida inteira eu tive medo disso. Eu tive medo de brincar com uma boneca, eu tive medo de ser maquiada, eu tive medo de ser menininha. E eu tava com a minha filha e eu amo tanto a minha filha. E eu aprendi a ser pai, eu aprendi que o que eu era como homem talvez estivesse errado. E tudo aquilo que a minha vida inteira eu lutei e contra mim e contra o mundo, tá errado. Cara, eu choro. Meu filho, ele cai, ele chora, eu pego ele no abraço. Então é interessante que eu acredito e defendo no modelo do homem, do provedor. Eu não anulo os outros modelos, mas tudo aquilo que você está dizendo eu vivo. Você entende? Olha que bacana, eu vivo isso com meu filho. Então brinco de boneca com a minha filha, como ensino a minha filha a lutar. E eu acho que assim, a gente finalmente chegamos a algum lugar aqui. O problema é para quem você fala. Talvez a gente até tenha concluído que, por caminhos inteiramente diferentes e por convicções completamente distintas, o trabalho que está sendo feito aqui não é nem tão diferente assim. As ferramentas não são As ferramentas são inteiramente distintas e talvez a gente chegue a lugares muito diferentes. Sim. Mas você precisa desconstruir narrativas, às vezes com bengalas muito, enfim, feitas para aquele lugar, para aquele momento, para aquela situação. Exato. E compreender o ponto de vista do outro. Sério, só o exercício da escuta, eu acho que já é um exercício sensacional. Então, muito obrigada pela disposição de vocês e pelo exercício da escuta que a gente teve aqui hoje. Espero que, de alguma maneira, isso reverbere nas pessoas. Às vezes, o contraditório não é legal, a gente não quer ver, mas eu acho que é muito legal, porque só a partir dele que você constrói alguma coisa nova. Eu realmente acredito no contraditório, eu acredito na discussão, eu acredito no diálogo, eu acredito na possibilidade de tentativa de um consenso. A gente pode nunca chegar lá, mas se você tem a disposição de caminhar, você já tem uma parte do caminho. Excelente. Legal. Então, Muito bom, excelente. E botar o máximo de pessoas possível na roda. Muito obrigada pela coragem, pela disposição de vocês, Uma de honra. verdade. Obrigado. E pelo tempo, que não foi curto. Excelente. Obrigado. Parabéns. Desculpa de tudo. Desculpa de tudo. Obrigado.